Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Rogério, eu sou nutricionista. Eu trouxe uma pequena apresentação aqui de como funciona o Monjaro, né, que é o princípio ativo ectirzepatida. Então nós vamos falar sobre o mecanismo de ação, como esse medicamento vai agir no nosso corpo e as eficácias também e segurança no tratamento contra a obesidade. Então, qual é o objetivo dessa apresentação? Né? Nós vamos falar sobre a fisiopatologia, então compreender a obesidade. Então sabemos que hoje ela é uma doença, né, hormonal e que o papel do hipotálamo, né, tem um papel importante no controle do apetite. Nós vamos falar sobre o mecanismo duplo também da tirzepatida, e detalhar a ação sinérgica, né? Então, como ela vai agir em dois mecanismos ali, o GIP e GLP-1, na regulação metabólica. Gente, calma, que eu sei que tem uns nomes aí bem esquisitos, tá? Mas eu vou explicar de forma que todos vão conseguir entender. Nós vamos ver também evidências científicas relacionadas ao uso do Monjaro e também a prática, né? O que geralmente o educador físico, o treinador, pode fazer para te ajudar a preservar essa massa muscular. Então, o panorama da obesidade. Então, 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no mundo, né? E a projeção é que o crescimento é um crescimento contínuo até 2035. E o que leva a essa obesidade, né? A comorbidades. Então, pode estar relacionado com diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e assim vai, né? Então, a obesidade não é uma falha de caráter ou falta de força de vontade. É uma doença biológica, crônica, progressiva e recorrente, tá? Então, mudanças de paradigma. Então, deixamos de focar apenas em comer menos e exercitar mais para entender a regulação hormonal e metabólica do peso. Fisiopatologia, né? Então, como que funciona a obesidade? Então, nós temos assim, hipotálamo, certo? Então, aqui no nosso cérebro a gente tem um mecanismo ali que chama hipotálamo, tá? Grelina. Então, grelina é um neurotransmissor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estimular a fome e conservar essa energia. Então, assim, o que é padrão acontecer? Eu estou com fome, ou seja, essa grelina deu essa sensação de fome e está na hora de eu comer, certo? E aí o que acontece? Eu vou comer esse alimento chega lá no meu estômago, e aí o hipotálamo fala assim, ó, vamos estimular a ação da leptina, um outro neurotransmissor, para promover essa saciedade, tá? Então, só para a gente resumir, eu estou com fome, então a leptina é acionada, tá? Comi, esse alimento chega no meu estômago, leptina é acionada. Então, fome e saciedade, tá ok. O que acontece em pessoas com obesidade? Esse sistema não funciona muito bem. Então, muitas vezes, os pacientes relatam, né? Eu não tenho fome, mas a pessoa come, né? E aí, a leptina não vai agir. Então, eu vou comer esse alimento chega no meu estômago, eu vou colocando mais alimento, mais alimento, mais alimento, e eu não tenho essa ação da leptina que promove a saciedade. Então, eu vou comendo, vou comendo, vou comendo, tá? Então, na obesidade, a inflamação pode ter uma inflamação hipotalâmica, que gera resistência nos sinais de fome e saciedade, tá? Dualidade do apetite. Então nós temos a fome homeostática, como eu comentei, né, que regula a necessidade energética real do organismo. Então eu preciso comer, tá? A gente sente fome. E a fome hedônica, então impulsionada pelo sistema de recompensa, né, a dopamina, comer por prazer. E também chamado do fenômeno food noise. Então é isso. Eu tenho em pacientes com obesidade essa grelina e leptina, fome e saciedade não funciona muito bem, e aí eu tenho essa food noise, né, tipo um ruído alimentar que eu tenho desejo por comer, tá? E aí o que acontece? A tirzepatida ela atua silenciando esse ruído alimentar hedônico e restaurando o equilíbrio homeostático, então equilibrando isso, tá? Ok, mas e aí, como que funciona então a tirzepatida
no caso de obesidade. Então, temos incretínicos, né? Então, a incretina são hormônios metabólicos secretados pelo intestino em resposta à ingestão de nutrientes, responsável por cerca de 70% da secreção de insulina pós-prandial. Calma, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho o GLP-1, que ele reduz fome, tá? E aumenta a saciedade. E aí, o controle central, leptina, ele vai reduzir o apetite e aumenta a saciedade via hipotálamo. E o que acontece? Tem um retardamento no esvaziamento gástrico. Então essa comida ela fica um pouco mais de tempo no meu estômago para fazer essa digestão, certo? Por um outro lado, então esse é a função do GIP. Então o GIP ele reduz fome, né? Então ele vai ser secretado lá no intestino e vai agir lá no sistema nervoso central, leptina. Então ele vai regular o apetite e aumento da saciedade, ok? Por um outro lado, a gente tem o GIP, então melhora a resposta da insulina e potencializa o efeito metabólico. Então, então assim, são dois mecanismos, certo? Um, ele vai ser secretado lá no intestino para agir no sistema nervoso central para regular fome e saciedade, certo? Por um outro lado, a tirzepatida, tem também um outro mecanismo que chama GIP. Então, o GIP, o que ele vai fazer? Quem tem excesso de peso, quem está em obesidade, como que funciona? Eu tenho glicose, então eu comi, esse alimento ele vai chegar lá no meu estômago, vai ser digerido e vai cair na minha corrente sanguínea. Por isso que nós fazemos exames de glicose e geralmente ela pode dar alta, baixa, né? Então geralmente pacientes com obesidade é um pouco mais alta. Então vamos lá. Eu comi esse alimento, ele chegou no meu estômago, caiu na minha corrente sanguínea e minha glicose está alta. Então eu tenho essa glicose circulando no meu sistema. Qual que é a ação da insulina? Né? Pegar esse carboidrato, então esse carboidrato, ou glicose que está ali, mesma coisa, tá? Entre aspas. Mas vamos pegar esse carboidrato, essa glicose que está na minha corrente sanguínea, e eu preciso levar para uma célula para esse carboidrato, essa glicose entrar nessa célula e transformar em energia, para não ficar acumulado em forma de gordura, tá? Então esse é um mecanismo padrão. Tem pessoas que ela tem sensibilidade à insulina. Então o que acontece? Esse carboidrato, ele deveria entrar numa célula, só que essa célula está resistente. Então esse carboidrato ele não entra nessa célula, fica circulando ali na minha corrente sanguínea e vai ser transformado em gordura. Por que eu estou explicando isso então? Porque um outro mecanismo, o GIP, ele vai agir justamente nessas células, melhorando a sensibilidade à insulina. E aí acontece o quê? Peguei minha glicose, o carboidrato, como eu tenho o GIP da tirzepatida agindo, essa célula vai abrir mais fácil, esse carboidrato, açúcar, vai entrar na minha célula e vai ser transformado em energia, não vai acumular como gordura, ok? E aí tem evidências também, né, que sugerem melhora metabólica e eficiência também sistêmica. Então eu vou conseguir ter um gasto energético melhor. Ok, até aqui? Então eu tenho o GIP, que ele vai ser secretado lá no intestino e vai agir no hipotálamo, certo? Então quem tem compulsão, né, e tem grelina e leptina, forma de saciedade desregulada, vai agir nesse mecanismo. Por um outro lado, também vai agir na diabetes ou na insulina. Então vai ficar mais fácil o nosso corpo captar essa glicose e transformar em energia para não acumular em gordura, ok? Por que abordagens tradicionais falham, né? Então, adaptação metabólica. O corpo humano evoluiu para sobreviver à escassez, não à abundância. Quando reduzimos calorias drasticamente, o organismo reage. Então, o que acontece? Tem uma queda na taxa metabólica basal, aumento compensatório de hormônio da fome e redução da termogênese também. Então, aqui, vamos explicar isso. Adaptação metabólica. O que nós sabíamos até então? Que come menos, gasta mais, que você vai emagrecer. Só que o que acontece? Um efeito rebote, né? Porque se eu estou comendo muito menos que o meu metabolismo precisa, então vai ativar esses mecanismos de fome o tempo todo, né? E aí eu vou acabar ingerindo calorias a mais.
Então isso já caiu por terra, não coma menos para o emagrecimento, tá? E aí tem também a resistência biológica. A taxa metabólica basal é o quanto de calorias que o seu corpo precisa para fazer nada. Então nós temos cálculos que precisamos fazer para que isso aconteça. E nós temos adaptações metabólicas, então precisa ter um acompanhamento que depois nós temos que aumentar a quantidade de comida ao invés de diminuir para não dar esse efeito rebote, ok? Vamos lá, resistência biológica. A obesidade altera o hipotálamo, tornando a manutenção do peso perdido uma batalha contra a própria biologia. Então, ok, eu comi menos, então além de eu sentir mais fome, aí eu vou desregulando meu hipotálamo também, que é aquela ação de grelina e leptina. E aí o que acontece? A medicação atua como um reset biológico, permitindo que o estilo de vida seja eficaz. Então, silenciando esses dois mecanismos, que aí eu consigo ter um controle maior sobre a comida. Então, a inovação de classe única, né? Então, a tirzepatida é o primeiro agonista duplo de receptores GIP e GLP-1. Então, e representa o maior avanço farmacológico da obesidade da última década. Então, assim, está sendo um medicamento até agora excelente, né? E super eficaz também contra a obesidade. Aí a gente tem uma estrutura molecular também de 39 aminoácidos baseados na sequência nativa de GIP, modificado para permitir a ligação estável entre ambos os receptores, tá? E diferencial competitivo. Então, enquanto agonistas simples focam em uma via, a tirzepatida utiliza sinergia hormonal para maximizar a perda de peso e saúde metabólica. Pessoal, resumindo aqui então, eu tenho a tirzepatida que ela tem dois mecanismos. E os medicamentos anteriores, né, eles agiam só numa via. Ou ele agia só na compulsão, os comprimidos, ou ele agia só na insulina, tá? Então, mecanismo central. Então, aí a gente vai ter o fim da fenose. Né? Então, hipotálamo. No hipotálamo, então, a tirzepatida atua nos receptores GLP-1 e GIP, modulando sinais de fome e saciedade. Isso que nós vimos, né? Então, aqui, ó, eu tenho o GIP e o GLP-1 atuando lá no nosso sistema nervoso central, no hipotálamo, justamente para controlar a fome e saciedade, né? E recompensa do prazer, redução ativa em áreas mesolímbicas relacionadas ao prazer, fome hedônica, diminuindo os pensamentos obsessivos por comida, né? Então, assim, quando o meu hipotálamo não está inflamado, eu não fico pensando em comida o tempo todo. E, de novo, aí, uma sinergia dupla, o GIP potencializa a ação do GLP-1 no sistema nervoso central, permitindo maior eficácia com menor incidência de náuseas centrais. Mecanismo gastrointestinal, né? Então, esvaziamento gástrico. A tirzepatida, então, ele tem dois mecanismos. O GLP-1 retarda o esvaziamento do estômago, prolongando a sensação de saciedade, certo? E melhora também a glicose. Pâncreas e insulina. Estimula a secreção de insulina de forma que a glicose depende e inibe o glucagon, otimizando o controle glicêmico. Tá? Então aqui assim, para a gente entender, o pâncreas então ele vai estimular a ação da insulina, né? E aí eu consigo ter essa saciedade precoce. Então assim, quando a minha insulina está desregulada, eu tenho aquela necessidade de comer várias vezes também, tá? Tolerância digestiva, o GIP exerce um efeito antiemético, antináuseas, né, central, que ajuda a mitigar os efeitos colaterais gastrointestinais do GLP-1. Mecanismo metabólico sistêmico, né? Então eu tenho aqui a tirzepatida agindo então lá na grelina e leptina, eu tenho a tirzepatida agindo lá no pâncreas, que aí eu consigo controlar a secreção de insulina, e com isso eu vou ter também ela agindo lá como lipolítica, ou seja, como quebrando gorduras para transformar em energia, tá ok? Diferenças de mecanismo. Então, nós temos, anterior à tirzepatida,
a semaglutida. Então, acho que vocês já ouviram falar sobre o Ozempic, o Wegovy, né? O que acontece? O Ozempic e o Wegovy, eles só agiam lá no receptor de GLP-1. Então, o foco central era na saciedade e retardo do esvaziamento gástrico, né? Foi eficaz, em alguns casos, porém limitado a uma única via hormonal. Então, o Ozempic e semaglutida agia somente ali na insulina e retardando o esvaziamento gástrico. A tirzepatida, ela vai agir em outros mecanismos, ok? Por isso que é um medicamento atual revolucionário. Por que a tirzepatida funciona melhor? Então, porque ela tem essa sinergia, né? Então, ela tem esses dois mecanismos de ação. E aí tem um estudo aqui, né? Mostrando que sobre os usos, né? Da tirzepatida também. Então, eu tenho semaglutida de 1 ml, tirzepatida de 5, de 10 e 15. Então, assim, tem as evoluções das doses também, que isso vai depender do seu diagnóstico e da evolução do seu tratamento, né? E o médico que vai verificar os seus exames e ver se precisa aumentar doses ou não. Então, o que nós temos de evidências aqui? Nós temos esses 4 estudos, nós vamos ver certinho aqui como funciona. Então, o primeiro aqui focado em adultos com obesidade ou sobrepeso, com pelo menos uma comorbidade, exceto diabetes tipo 2. Então, o que acontece? Nesse primeiro estudo aqui, houve uma perda de peso recorrente. Então, nós temos aqui o efeito placebo, ou seja, pessoas. É um estudo cego, né? Então, são pessoas que utilizam o medicamento, mas eles não sabem quanto que eles estão utilizando, e nem se estão utilizando, e nem a dose, tá? Então, no placebo, são grupos de pessoas que não utilizaram a tirzepatida, mas eles não sabem disso, tá? E pessoas que utilizaram 5 mg, outras 10 e outras 15. Então, o que acontece? Quem utilizou a dose máxima, ou foi evoluindo, né, até a dose máxima, houve uma redução média de 24 quilos por participante. Tá? Então, a taxa de resposta foi de 91%. Então, 91% alcançaram menos 5%, menos 35% no placebo. Então, aqui a gente viu que pessoas que não utilizaram não tiveram tanta evolução, né, na redução do peso. E quem utilizou teve uma perda, então, ali de 24 quilos por participante. Consistência, então, a perda de peso sustentada por 72 semanas. No segundo estudo, resultado em pessoas com diabetes, né? Então, o que acontece? Nós tivemos o placebo, tivemos tirzepatida de 10 e tirzepatida de 15. Então, estudo focado em adultos com obesidade ou sobrepeso que possuem diabetes tipo 2 diagnosticado. Então, teve um impacto glicêmico. Então, além do peso, houve uma redução drástica na hemoglobina glicada, com muitos pacientes atingindo níveis de normoglicêmica. Então, aqui o que acontece? Para eu saber se esse paciente ele tem uma diabetes, tem um exame que chama hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela mede o quanto que esse paciente consumiu de glicose, carboidratos, no período de 3 meses. Então, estava alta. O que aconteceu? Normalizou. Então, o desafio do diabetes mellitus 2, né? Pacientes diabéticos, historicamente, perdem menos peso, mas a tirzepatida quebrou essa barreira com eficácia sem precedentes. Então, funcionou também em pacientes com diabetes. Terceiro estudo, sinergia e estilo de vida. Então, o poder da base. Os participantes iniciaram com 12 semanas, intervenção intensiva, dieta e treino, perdendo 6,9% do peso inicial. Então, aqui, fase no estilo de vida, aí adicionamos a tirzepatida e o total acumulado. Então, após a base, a tirzepatida promoveu a perda adicional de 21,1%, totalizando 26,6% na redução do peso. Conclusão: a medicação não substitui o estilo de vida. Ela escala o resultado de quem já está em movimento. Então tem aquilo, né? Não, eu pratico atividade física, eu faço dieta, não consigo. Então a medicação vem para quebrar isso. Ela vai ajudar você a manter o estilo de vida e conseguir atingir os seus objetivos. Aqui, ó, a manutenção do peso.
Então, o risco de rebote, né? Aqui que as pessoas erram, tá? Então, ao suspender a medicação após 36 semanas, os pacientes recuperaram em média 14,8 do peso corporal em um ano, tá? Então, efeito da continuidade. Quem manteve o uso teve uma perda adicional de 6,7, totalizando 25,3% de redução média no período total, tá? Doença crônica. Os dados reforçam que a obesidade exige tratamento a longo prazo, similar à hipertensão e diabetes. Então não adianta você aplicar um mês da tirzepatida, né, achando que você já perdeu peso e está tudo resolvido. Então isso é longo prazo, né? Então aqui nós temos pacientes que perderam peso então em 36 semanas, e aí nós temos os pacientes que continuaram com a tirzepatida e mudou o estilo de vida, e os pacientes que não, né? E aí teve então um aumento de peso, e aí eu tive aqui também as pessoas que conseguiram reduzir os pesos nessas 88 semanas, ok? Além do peso, tem uma saúde metabólica, né? Então eu perdi peso, o que acontece? Cardiovascular. Redução significativa da pressão arterial, sistólica e diastólica, melhora da complacência vascular e redução de rigidez arterial. No perfil lipídico também melhorou o colesterol, composição, redução drástica de gordura visceral inflamatória e redução de circunferência abdominal e gordura hepática, né? A gordura no fígado. Segurança, gestão, efeitos adversos. Então, algumas pessoas relatam náuseas, né? Geralmente passa depois de um tempo. E aí, no começo, precisa ter também refeições menores, né? Até adaptar com o medicamento. Constipação, então, assim, intestino preso, né? Devido ao retardo do esvaziamento gástrico, pode haver também a constipação a curto prazo. Então, pode ser acompanhada a sensação de empazinamento. O manejo: aumento da ingestão de fibras e hidratação de pelo menos 35 ml por quilo de peso de água, tá? Vômitos foram menos frequentes que náuseas, né? Náuseas os pacientes relatam mais que tem no começo. Sinal que a dose ou a velocidade da ingestão está alta. Então, manejo. Vamos comer devagar, mastigar bem e parar no primeiro sinal lá de saciedade, porque você precisa também se reeducar, né? Entender os mecanismos de fome e saciedade. Então, aí nós temos alguns protocolos também, que geralmente os médicos utilizam, né? Então, 2,5 de primeira semana, de 1 a 4 semanas, né? Aí as doses vão aumentando ou não, dependendo da sua evolução, chegando até a dose máxima de 15 miligramas. Então, o caminho para a tolerância. O deslocamento gradual é fundamental para permitir que o sistema gastrointestinal se adapte à medicação, minimizando náuseas e vômitos. Então, a dose de 2,5 é considerada apenas para o início do tratamento, não para o controle crônico do peso. Não pular etapas, a pressa no aumento da dose é a principal causa de abandono do tratamento, porque aí vai ter muito desconforto, né? Contraindicação e riscos, né? Então, se tiver histórico familiar de câncer, né? Carcinoma medular na tireoide, ou síndrome de neoplasia endócrina múltipla, hipersensibilidade, reações alérgicas, né, ao medicamento, não é interessante. Grávidas em amamentação, outra amamentação também não pode ser utilizado. Os riscos são raros, mas são riscos, né? De pancreatite aguda, pode haver uma dor abdominal intensa e persistente, que pode irradiar até pelas costas, tá? Doença de vesícula biliar, por isso que é sempre importante estar acompanhando os exames, e até insuficiência renal. E aí tem um risco também de sarcopenia. Então, assim, eu não consigo comer, ou você não sabe a quantidade de proteína que você precisa comer, ou pelo menos o mínimo, para você não reduzir ali a quantidade de músculos, né? Então, se você não comer de forma adequada, ou ficar sem comer, você vai perder energia e também massa muscular. Então, treino é indispensável também, que aí ele vai ter a gente vai conseguir preservar seu estado metabólico. Então, assim, sinalização anabólica, então eu preciso estimular meus músculos para que eles cresçam, né? Ou pelo menos permaneçam ali como está. Não posso ter uma redução
de massa muscular. Preciso ter uma manutenção da minha taxa metabólica basal, então assim, nós vamos comendo pouco, mas depois a gente tem que ir aumentando gradualmente também para a gente conseguir estabilizar o peso a longo prazo, tá? A estratégia de prescrição é relativa, né? Então, aqui a gente está falando de atividade física, tá? Então, assim, o seu educador físico, seu personal, ele vai entender que você precisa fazer um RM ali, ou a quantidade de esforço ou de cargas que você consegue, isso aí é mais com o seu personal, e aí ele também vai ver também o quanto você consegue de volume e frequência. Então, por que, que a gente está falando isso? Porque pode ser que você esteja na academia, treinando forte, e vai começar o uso da tirzepatida. Mas aí você não vai conseguir pegar a mesma carga porque você não está consumindo a quantidade de calorias que você estava conseguindo comer anteriormente. Então aí o seu personal, a academia, vai conseguir adaptar esse treino para você, tá? Não fique sem treinar. Então, sem o treino de força, a perda de peso é uma perda de saúde funcional. Então, nós temos lá a estratégia, né, relacionada à nutrição, que nós temos que comer entre 1,6 a 2,2 gramas de, de proteína por quilo de peso, justamente para não ter aquela sarcopenia, que é perder a massa muscular. E distribuir essas proteínas entre 3 a 5 refeições, tá? Então tem a hidratação também, que é bem importante. Então, dependendo de 35 até 45 ml por quilo de peso. E não esquecer também dos sais minerais, quando tem vômito. Então, nós conseguimos comer melhor, né? E ter esses micronutrientes, esses eletrólitos também vindo da alimentação. Então, comer menos nesse caso exige comer melhor, né? A densidade nutricional é a chave do sucesso. Então, não pode haver falta de nutrientes, porque também você pode ficar doente, né? E ter até um efeito rebote aí do tratamento. Então, tem o monitoramento também, que a gente precisa estar atento a isso, né? Sinais de alerta, então tontura, letargia durante o treino, que aí pode ser um risco de hipoglicemia ou desidratação, náuseas intensas, que impede a execução dos exercícios, gestão e recuperação, monitoramento da dor também muscular, né? Recuperação pode ser mais lenta, observar a qualidade do sono e níveis de estresse percebido pelo aluno também. Então nós vamos ficar atento aí, né? Tanto o nutricionista quanto o personal e o médico. Ajuste de intensidade, priorizar qualidade técnica sobre o volume total em dias de baixa ingestão calórica. Então, não vou conseguir comer na quantidade que eu preciso, então não vou para academia. Vai, só que aí nós temos que, o personal, no caso, vai ter que te ajudar a reduzir cargas e melhorar a técnica, a execução, tá? Comunicação ativa. Então, como é questionar diariamente sobre a hidratação e a utilização de refeições realizadas. Reportar ao médico, né, ao assistente, qualquer perda de força significativa ou fadiga crônica. Então, precisa ter essa comunicação com o seu médico também. Erros fatais no estilo de vida. Então, subdesnutrição severa. Então, se você continuar acreditando em que comer menos você vai atingir, você vai ficar desnutrido. Automedicação e doses. Alterar as doses sem indicação médica é um risco e pode ter efeitos graves. Sedentarismo no tratamento. Então já que eu estou tomando a tirzepatida, não vou fazer atividade. Outro erro, tá? Pode prejudicar e dar um estado catabólico, ou seja, você perder massa, músculo e ficar, além de ficar subdesnutrido, né? Negligência com hidratação. Então precisa também de tomar água, tá? Quantidades ideais. Então, a medicação é uma ferramenta, não substituto para o trabalho do inteligente. Então, ela veio para auxiliar, para ajudar, não para substituir o estilo de vida. A manutenção e a biologia do reganho. Então, é a batalha biológica, né? Então, nós vamos fazer com que o corpo ele tenha essa memória metabólica, então precisa ter um curto, um longo prazo de tratamento. É, retorno das incretinas também, para que o GIP-GLP-1 continue agindo aí no seu corpo. Estratégias sucesso. Então, monitoramento, né, sempre ativo ali, e aí nós vamos conseguir
verificar na nutrição todos os seus sinais e sintomas. E NIT elevado, então manter altos níveis de atividade física para ajudar na adaptação metabólica, ok? E aí tem esse estudo de caso aqui, ó, também que eu achei bem interessante. Um paciente de 42 anos, o IMC de 34,5, sedentarismo, pré-diabéticos. Então ele teve o protocolo de tirzepatida mais treino de força, tá? Então ele iniciou com 105 quilos, 32 de gordura corporal. Aí iniciou com 2,5 de tirzepatida. Então aqui foi o foco em técnica de movimento e adaptação neural. Alta fadiga e furnóis constante. Então aquele desejo por comer, né? Depois de 3 meses, de 105 foi para 94 quilos e reduziu também a gordura corporal para 27. E aí foi aumentada a dose para 7,5. Melhora na sensibilidade à insulina, progressão de carga iniciada e saciedade precoce estabelecida. Então eu comecei com uma dose baixa, que é baixa ideal, né? Comecei também com treino, e aí nesse treino foi só feito para técnica, não força. E aqui a gente evoluiu, né, pro mês 3 para, como ele já adquiriu a técnica, evoluiu para um pouco mais de força também, né, que vai progredir nas cargas. Então, de 105 passou para 94 e a partir do sexto mês, 86 quilos com 21 de gordura corporal e a dose de 2,5. Então, preservação total da massa muscular e aumento de 30% da força máxima e glicemia normalizada. Olha que interessante isso, né? Então, o sucesso não é apenas o peso perdido, mas a funcionalidade conquistada, então o equilíbrio metabólico, né? Então, conclusão. A ciência trata a doença metabólica com precisão molecular, mas é um movimento que desenvolve a dignidade e a vitalidade do ser humano. Ok? Então, pense muito bem, tenha sinergia, segurança e longevidade, né? Tudo que nós falamos aqui. Para usar com responsabilidade. Dúvida, gente? Então espero que tenha atendido aí, né? Tenha esclarecido dúvidas e como funciona o medicamento, né? E estou aí aberto para dúvidas ou estou à disposição, né? Para dúvidas, se alguém quiser discutir o caso também, tá? Um abraço e até a próxima.